Boa noite, 15 de maio. Eu não havia falado ainda sobre a guerra Rússia e Ucrânia, esse desastre humanitário que está acontecendo neste período. OTAN, Tratado Militar de 1949, que nasce com 12 países, agora com 30, partindo para 32, se Finlândia e Suécia aderirem. Pois a OTAN é um tratado militar que existiu, nasceu para a defesa do bloco do Ocidente, que se contrapunha, no período da Guerra Fria, ao bloco da União Soviética. A União Soviética tinha ali, no seu entorno, a Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, aquele monte de países que depois do fim da União Soviética, em 1991, se esfacelou, né? Criou Sérvia, Bósnia, etc, 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 etc. Mas nessa história toda, onde de um lado tem o filho da Putin, do outro tem o na Biden dos outros, é refresco. E no meio disso, transitando pelos parlamentos do mundo, temos o Palyasotchenko, o presidente da Ucrânia, que é um negócio digno de ser estudado. Um palhaço que se transforma pela boca de uma certa mídia no novo Churchill, mas é da vida. O que ninguém fala é que nesta guerra, que os ucranianos estão pagando com vida, mais de 6 milhões de ucranianos, 30 a 40% da população, já deixaram seu país internamente, se movimentaram fugindo da desgraça que é a guerra. Os Estados Unidos estão botando ali cerca de 50 bilhões de dólares na máquina de guerra. O Putin faz o que faz e nós sabemos disso. Mas o Putin não fez isso hoje. Em 2008, se não me falha a memória, a Geórgia expressou desejo de integrar a OTAN. O Putin invadiu e anexou. A Crimeia, que fazia parte da Ucrânia, em 2014, o Putin invadiu e já havia ocupado um bom pedaço do leste ucraniano. Então, esta guerra que estoura agora não é nenhuma novidade. Lá pelos anos 2000, a Ucrânia era instada a entrar na OTAN. E quem vetou? A Alemanha e França. Por quê? Por conta das questões geopolíticas que envolvem a Rússia. A Alemanha é grande consumidora da energia russa. França, da mesma forma. Se nós começarmos a ver as guerras que andam por aí, vamos combinar que não dá para ser ingênuo. A Síria, há décadas de guerra. Mas por que ninguém faz a intervenção que se quer fazer? Porque lá passa o petróleo, passam os gasodutos que vêm ali pela Crimeia e abastecem a Europa. A Arábia Saudita, uma ditadura sanguinária, unanimemente reconhecida como uma ditadura sanguinária. Por que ninguém vai lá e carga ali de bomba? Porque lá está um principal aliado americano na questão do petróleo. Portanto, essas guerras elas se movem por questões econômicas, por questões de poder geopolítico sobre bases de commodities muito relevantes para esses países. O que está por trás dessa guerra da Ucrânia, acreditem, leiam, é a disputa dos Estados Unidos com a China. Na verdade, a China, a segunda potência econômica mundial, caminha a passos largos para assumir o protagonismo, o primeiro lugar no poderio econômico mundial. Notem que nas resoluções da ONU, alguns países se mantêm ou contrários às resoluções propostas pelos Estados Unidos, ou se mantêm neutros. Que países são esses? China, Índia, Paquistão. Aí nós temos mais de 1/3 da população do mundo. E do ponto de vista econômico, nós temos a China, que é a segunda maior economia do planeta,
a Índia, que é uma grande produtora de commodities, especialmente na área de medicamentos, e não podemos esquecer, junto com o Paquistão, potências nucleares. Então, quando a gente fala desse desastre humanitário que está acontecendo na Ucrânia, e que todos nós devemos nos solidarizar com os ucranianos, nós não podemos fazer de conta que os Estados Unidos estão ali numa guerra humanitária. Fosse assim, já teriam entrado na Arábia Saudita, que semanalmente bombardeia o Iêmen, matando crianças, matando civis. A questão da Síria já estaria resolvida. Portanto, não vamos nos iludir. As questões que estão postas ali nesta quadra são rigorosamente disputa de poder político e de poder econômico. A nós cabe a solidariedade humana ao povo ucraniano, que está sendo, infelizmente, bucha de canhão para essa disputa. A OTAN, que em 49 contava com 12 países, hoje conta com 30. E a União Soviética se esfacelou. Não existe mais Pacto de Varsóvia. A questão é, qual é a função exatamente da OTAN? Como é que ela opera neste novo rearranjo das forças mundiais do ponto de vista da reconstrução de uma ordem econômica que precisa ser revista? Essa é a questão da guerra. E a nós não dá para entrar, por exemplo, nessa cantilena de repetir o que certos jornalistas fazem, que não são analistas, são torcedores, são americanófilos. Nós não precisamos ser americanofóbicos. Mas americanófilos não dá. Nós temos que ver as coisas que estão acontecendo para tirarmos as lições dela. Vejam agora Finlândia e Suécia. Finlândia, maior fronteira com a Rússia depois da Ucrânia. No meio deste rolo todo, os caras querem entrar. Abandonar um pacto de neutralidade que eles têm há mais de 75 anos. Por quê? Porque a Finlândia ela havia guerreado com a Rússia. E no Tratado de Paz, no armistício, né, que pôs fim à guerra, a Finlândia tinha se comprometido à neutralidade. Por conta de quê? Por conta da fronteira enorme que tem com a Rússia. Bom, gente, aos poucos vamos falando sobre isso e vamos deixando a ingenuidade de lado. A nossa solidariedade humanitária, a gente tem que hipotecar. O culpado dessa história toda é o filho da Putin, não tenho dúvida disso do ponto de vista do direito internacional. Do ponto de vista do interesse das nações, esta coisa vem sendo urdida, ela vem sendo fermentada há bastante tempo. O tema Ucrânia, infelizmente, é a bucha de canhão que o Biden dos outros bota na sua disputa econômica com a China. Que o filho da Putin é filho da Putin, ninguém tem dúvida disso. E que nós não devemos ser ingênuos. Bom, pensemos sobre isso. Até mais.